Amém. Nós vamos compartilhar nessa noite em Mateus capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 32 e o 33, apenas agora, e você vai deixar a sua Bíblia aberta aí no capítulo 10 de Mateus, porque a gente vai ler alguns versículos, só que vai ser rápido, tá bom? Então Mateus capítulo 10. Eu penso que o que eu vou falar hoje é um resumo do capítulo 10 desse livro, desse evangelho. Um pequeno resumo, né? Talvez um resumo dos resumos. E a gente vai estar falando da palavra de Deus juntos. Bom, eu gostaria, por gentileza, que mais uma vez você ficasse de pé, a gente não perder o costume. Vamos ler juntos, versículo 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a estarmos confessando o nome de Jesus e não negarmos o nome de Jesus em nossa vida diária, em nossos momentos de provação, de luta. Nos confirma na fé, nos fortalece, Pai, porque aquele que confessar o nome do Senhor aqui, como diz a sua palavra, o Senhor também confessará diante do Pai, seremos conhecidos diante do Pai, pedindo que o Senhor nos dê essa graça para que nós sejamos firmes na fé do Senhor Jesus. Abençoe essa palavra em cada coração, meu Deus, firma, e que seja para alguns aqui uma palavra inesquecível, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Você pode se assentar. Bom, irmãos, o Senhor Jesus, no capítulo 22 de Mateus, ele foi perguntado qual era os maiores mandamentos. E Jesus disse e ratificou que os dois maiores mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E ele disse isso para um doutor da lei, e o doutor da lei disse ao Senhor: respondestes bem. Não é claro que Jesus não responderia mal, né? Então ele confirmou a importância desses dois mandamentos. É como se toda a lei de Moisés, a lei de Deus, se resumisse nesses dois mandamentos. E realmente se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. A maioria das pessoas, mesmo daquelas que não estão numa igreja, mesmo aquelas que sequer declaram fé, elas estão de acordo plenamente com o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, ou amar o próximo. Não existe assim nenhuma crítica a alguém que ama o próximo. Pelo contrário, as pessoas que amam o próximo, as pessoas que fazem alguma coisa por alguém, sendo elas da igreja ou não, normalmente elas são elogiadas, porque realmente é uma coisa boa que está sendo feita, ajudar o próximo, ajudar o seu semelhante. Mas o que incomoda muitas pessoas que não são cristãs, e às vezes incomoda até as autoridades constituídas, é o cristão amar a Deus sobre todas as coisas. Aquilo que choca o mundo é quando alguém demonstra um amor a Deus de forma radical, de forma firme. Então isso muitas vezes choca as pessoas, incomoda as pessoas que estão ao nosso redor. E pelo que a gente observa nesse capítulo 10 de Mateus, amar a Deus sobre todas as coisas é o principal motivo da hostilização
do mundo aos crentes em Jesus, ou aos cristãos. E aqui eu não estou eximindo alguns cristãos que são muitas vezes mal falados e odiados e não são bem-vindos em alguns lugares, porque dão mau testemunho, porque dão mau exemplo, porque fazem coisas reprováveis. Eu não estou aqui nesse momento entrando nesse mérito, mas eu estou me referindo aos cristãos simples, aos cristãos que realmente seguem a Cristo e que procuram fazer a vontade de Deus. Não são perfeitos, mas estão a cada dia buscando crescer em Cristo e no seu testemunho. Estou falando dos cristãos verdadeiros, ou dos que buscam a verdade a cada dia em Cristo Jesus. E o que implica amar a Deus sobre todas as coisas? E por qual razão isso suscita ódio ao mundo? Então vamos responder essa pergunta: o que implica em amar a Deus sobre todas as coisas? Então, amar a Deus implica em darmos testemunhos ou confessarmos publicamente o nome de Jesus. Amar a Deus implica, na pessoa que ama a Deus, confessar publicamente o nome de Jesus. No versículo 32 que nós lemos, eu repito, Jesus disse: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, o cristão, ele ama a Deus sobre todas as coisas e demonstra isso pelo seu testemunho de Jesus. Ele fala publicamente de Jesus, da sua morte na cruz, do seu perdão através do seu sangue derramado, e por causa do que Jesus Cristo fez na cruz, o cristão sabe que é perdoado por Deus, sabe que tem uma herança celestial por causa da graça de Deus revelada em Cristo, em sua morte e em sua ressurreição. Então essa é a confissão básica que o cristão faz acerca de Jesus. Ele sabe que tudo que ele é, e ele sabe que tudo que ele será, é por causa de Jesus. Ele sabe que a vitória, a esperança da salvação, tudo é pelo fato de Jesus ter vindo, do Evangelho chegar até nós, a mensagem de Jesus chegar até o seu coração. Então ele confessa isso, ele declara isso publicamente. A confiança do cristão na salvação, em ser aceito por Deus, recebido por Deus, não está nas suas boas obras, não está na qualidade que ele tem, mas está em Jesus, na graça de Deus revelada em Cristo. Essa fé, essa confiança, o cristão vai confessando em toda a sua vida, todos os dias, todos os meses. A sua confiança está em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então, você fala do que você ama. O que você ama, você fala. Você quer saber o que você ama? É só você fazer uma pesquisa com você mesmo ou com a sua família e perguntar qual é o assunto que você mais fala durante o dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Então aquilo que você ama é aquilo que você mais fala. Então, se você ama a Jesus, você vai falar de Jesus. Diga assim: se eu amo a Jesus, eu vou falar de Jesus. Então, de diversas formas ou maneiras, o cristão vive testemunhando de Jesus. Ele vive falando de Jesus ao seu redor. Ele fala publicamente. Ele fala em viagem. Ele fala quando tem problemas, ele fala quando alguma coisa dá errado, ele fala quando alguma coisa dá certa. Então,
de diversas maneiras o cristão fala de Jesus. Porque quando as coisas não estão bem, ele confia em Jesus. Quando as coisas estão mal, ele clama por Jesus. Quando alguma coisa não está trazendo paz ao seu coração, ele fala, ele busca Jesus. E quando as pessoas conversam com ele sobre alguma coisa que acontece na sua vida, ele diz o que está acontecendo, mas ele diz: eu estou confiando que Deus tem algo para a minha vida, Deus tem algo depois disso, o Senhor tem preparado algo para mim mais na frente. Então, de todas as maneiras, o cristão, ele confessa, ele fala do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, é por essa razão, é isso que implica amar a Deus, dar testemunho, confessar publicamente o nome de Jesus. Agora, por que razão isso suscita ódio no mundo? Por que o cristão, quando ama Jesus, muitos o odeiam, muitos falam mal dele, muitos odeiam, perseguem, falam algumas coisas ruins? Porque, queridos, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de Jesus de uma forma que não é agradável ao mundo. Porque Jesus é singular. Jesus, ele é único. Então, por exemplo, a revelação do Evangelho nos diz que Jesus, ele é o caminho. E nós declaramos que Jesus é o caminho. Mas o mundo não quer receber essa palavra, e o mundo quer dizer que Jesus é um caminho, que existem outros caminhos para ir a Deus. Então, quando nós dizemos que é só através de Jesus, que Ele é o mediador, que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, então as pessoas já começam a ficar desconfortáveis com o cristão, já começam a não ficar muito à vontade perto de nós. Então, queridos, o mundo também não quer admitir que Jesus é o único Salvador. Nós confessamos que Jesus é o único Salvador, é o único que pode perdoar os nossos pecados, que os nossos pecados não pode ser perdoado por outra pessoa, não pode ser perdoado por outro alguém, mas somente através do nome de Jesus. E o mundo não quer admitir que apenas Jesus é o Salvador. Eles até admitem que Jesus seja um Salvador, mas eles querem dizer que também existem outros Salvadores, que a pessoa pode chegar a Deus de outras maneiras, e que existem muitas religiões, e todas as religiões levam o homem a Deus. E quando o cristão chega confessando o nome de Jesus, ele diz: Jesus é o único Senhor e Salvador e não há outro. E aí então, por causa dessa singularidade, dessa exclusividade que a Bíblia revela acerca de Jesus, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, muitas vezes o mundo não vai amar o cristão, vai ficar desconfortável com o cristão, porque isso vai incomodá-lo, porque isso vai mexer com as suas estruturas, porque isso vai levá-lo a uma reflexão, porque isso vai colocá-lo muitas vezes contra a parede, porque se só Jesus é o Salvador, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o caminho, e ele está buscando outro, então isso vai incomodá-lo. Então muitos fecham os seus ouvidos, fecham o seu coração, e prefere permanecer na sua ignorância espiritual, prefere permanecer na sua acomodação religiosa, por diversos motivos, seja tradição familiar, seja tradição religiosa, seja uma posição, seja amigos. Então muitos preferem então ressachar a fé cristã, e aí o mundo odeia muitas vezes os cristãos. Se você vai confessar o nome de Jesus diante dos homens, você vai ter que admitir que algumas delas vão ficar chateados com você, ou chateadas com você, e até odiosas, por causa justamente da singularidade que há em Jesus. Irmãos, se você vai confessar o nome de Jesus, você tem que estar preparado
para que algumas pessoas não te aplaudam. Você vai ter que estar preparado para algumas pessoas lhe criticar. Você precisa estar firme em Jesus o suficiente para você saber que vai ter resistências, que vai ter alguns que não vão gostar da sua decisão, da sua escolha. Aí você vai ter que concluir que vale a pena confessar o nome de Jesus, que vale a pena invocar o nome de Jesus, que vale a pena buscar a vontade de Deus, agradar a Deus, do que agradar os homens e as pessoas. Você precisa chegar à conclusão que é mais vantajoso ficar do lado de Jesus do que do lado do mundo inteiro. Você pode dizer amém? Queridos, na verdade, todo cristão confesso de Jesus deve esperar alguma oposição e resistência à sua fé. E a história, olhando para a história, nos ajuda a entender isso. Primeiramente, perseguir o nosso Mestre, Salvador e Senhor. Jesus, no versículo 25 de Mateus 10, ele diz que basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus se refere a ele. Jesus está dizendo: eu sou o dono da casa, eu sou o Senhor, eu sou o mestre. Me chamaram de demônio, me chamaram de diabo, de Beelzebu. Se eu, que sou o Senhor, fui chamado desse nome, o que vão dizer dos meus seguidores? O que vão dizer daqueles que andam comigo? Então, se com o Senhor fizeram isso, por que não faria comigo? Por que não faria com você? Então, quando você se prepara para testemunhar de Jesus, saiba que você vai ser perseguido, muitas vezes odiado. E começou com o próprio Senhor Jesus. E você sabe que foi por causa da inveja dos fariseus, dos saduceus. E você sabe que foi por causa do ódio dos judeus, de muitos judeus, dos romanos, que Jesus foi levado à crucificação. Levaram Jesus à morte, perseguiram Jesus. Então, queridos, se perseguiram a Jesus, perseguirão também a mim e a você, por causa do nome dele. Segundo, perseguir os apóstolos e os irmãos do passado. A gente sabe, queridos, que os apóstolos, os 12, todos foram mortos de maneira cruel, foram crucificados, enforcados, decapitados. E a história da igreja até o século 3, ou até o século 4, foi uma história de cova de leões, perseguição de muitas coisas difíceis de conviver. Então nós temos o testemunho da história que os discípulos, seguidores de Jesus, foram perseguidos, cruelmente perseguidos. E finalmente, irmãos, mais um motivo porque a gente deve esperar o ódio e a perseguição nesses dias, é porque nesse exato momento, tem 360 milhões de cristãos sendo perseguidos pelo mundo afora, segundo o relato da missão Portas Abertas. 360 milhões de cristãos perseguidos, mundo muçulmano, mundo comunista, China, várias partes do mundo muçulmano, islâmico, em todos esses lugares há cristãos presos, há cristãos que estão sendo levados, tirados da sua família, mortos, muitos violentamente, de forma abusiva, terrivelmente. Então, por que nós hoje, por que só não vai acontecer conosco? Porque, não tem porquê, queridos, nós pensarmos que isso não vai acontecer conosco, que nós não seremos
odiados, que nós não seremos perseguidos, que não falarão mal de nós, que não nos criticarão. Não, queridos, a fé e a confissão do nome de Jesus traz consigo como efeito colateral algum tipo de perseguição. Você está entendendo? Diga amém. O Senhor Jesus, no versículo 36 e 37, ele diz que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Então o cenário da perseguição que o Senhor Jesus, coloca, é uma perseguição tão cruel que os próprios familiares vão entregar o outro. Vão dizer para os perseguidores: ele está no quarto, ele está não sei aonde, ele está acolá, e vão entregar uns aos outros. Alguns vão querer salvar a sua pele, alguns vão querer fugir do sofrimento da própria família e vai acusar o pai, a mãe, o irmão, o filho, e assim por diante. Da própria família se levantarão e se levanta pessoas com perseguição por causa do testemunho de Jesus. Terceiro, alguém se achando cristão poderia dizer: pastor, eu não sofro nenhuma perseguição, todo mundo me aceita e me apoia. Uma vez nós estávamos numa reunião, numa célula, e o assunto foi sobre isso. E a pergunta era: você já foi perseguido por causa da sua fé em Jesus? Aí um dos que estava presente disse: não, eu nunca fui. Mas é claro que ele nunca foi, porque ele não confessa o nome de Jesus. Como é que ele vai ser perseguido? Ele estava presente na reunião, mas não era o seguidor de Jesus. Então é claro que ele não vai ser perseguido por causa da fé. Então, querido, não é impossível ser cristão, me desculpe dizer, é impossível confessar o nome de Jesus e você receber os aplausos do mundo o tempo todo, todas as vezes. A única condição de alguém ser aplaudido se ele negar o nome de Jesus. Se diante de uma roda de amigos ele se calar, se diante de uma situação em que os princípios do Evangelho vão ser feridos, ele aceitar, se diante do engano e do erro ele se colocar como um dos que praticam o mal, é a única maneira de um cristão, alguém que se diz cristão, ser aplaudido, é ele negar o nome de Jesus, é ele não confessar publicamente o nome de Jesus. Algumas pessoas poderiam dizer assim: não, eu não nego a Jesus. Mas eu pergunto para você, nessa reflexão: qual Jesus que você não nega? Qual Jesus que você está seguindo? Porque hoje existe muito Jesus que é apresentado, Jesus sem a cruz, Jesus sem o caminho, Jesus sem a morte e a ressurreição, Jesus sem o negar a si mesmo, o Jesus que é apresentado que não carrega a cruz, que não convida os seus discípulos a carregar a cruz, um Jesus do caminho largo, um Jesus muito atualizado. Então qual o Jesus que você segue? Porque se você seguiu o Jesus verdadeiro, você vai precisar tomar a sua cruz, você vai precisar negar a si mesmo, você vai precisar fazer renúncia na sua vida, você vai precisar abrir mão de vantagem, de privilégios, vai às vezes abrir mão de dinheiro, abrir mão de uma situação social por causa de Jesus. Isso é confessar Jesus, querido. É você seguir firme nos princípios do Evangelho, seguir firme com Cristo em qualquer situação. E é por isso que você não vai ser aceito, e é por isso que alguns vão te odiar, é por isso que em algumas rodas você não vai ser bem-vindo. Lá vem o crente,
lá vem o santo, lá vem o Bíblia, lá vem fulano de tal. Já chegam já odiando e criticando. Jesus disse no capítulo 39 de Mateus 10: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, encontrará. Então, queridos, Jesus, o Jesus verdadeiro, é o Jesus do amor, mas também é o Jesus da verdade. O Jesus verdadeiro, ele é amável, sim, ele veio para nos salvar, mas ele também é o juiz, o justo juiz, que na sua segunda vinda não tomará como inocente aqueles que não se arrependerem. Então, queridos, essa confissão de Jesus, ela é odiada por aqueles que rejeitam ou desobedecem a Deus. Algumas pessoas conhecem a palavra, mas rejeitam a palavra, rejeitam a Deus. Quando chega alguém confessando o nome de Jesus, eles odeiam, eles desobedecem. Então, nessa noite, eu quero convidar você a se dispor e a confessar de verdade o nome do Jesus revelado nos evangelhos. Amém? Ele disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, eu quero concluir dizendo para você nessa noite que nesse capítulo 10 de Mateus nos é apresentado 3 razões para não temermos confessar o nome de Jesus diante de qualquer pessoa. O próprio Senhor, Ele nos dá 3 razões. 3 não temas. Por que Ele diz para nós, para os seus discípulos, 3 vezes não temas, nesse capítulo 10 de Mateus? Irmãos, porque a gente quer conforto. Todos nós queremos conforto. E se você vai numa reunião, numa igreja, num lugar, e as pessoas pregam o conforto, pregam o bem-estar, falam de você alcançar muitas coisas materiais, você gosta, você se esforça para estar naquele lugar, porque todos nós buscamos o conforto. Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de sofrer ou de ficar desamparado em suas lutas. Ninguém em sã consciência vê ali alguém lutando e vai entrar na luta também. Dificilmente alguém faz isso. Todo mundo quer ter um lugar para se agarrar, alguma coisa para se amparar. Ninguém quer ser desamparado. Mas por outro lado, ninguém gosta de pessoas traíras e nem covardes. Ninguém segue pessoas covardes ou pessoas que traem. Então o Senhor nos encoraja a confessar o seu nome diante dos homens. E Ele diz 3 vezes: não temas. Eu chego a acreditar, irmãos, que todos nós tememos. Todos nós temos medo muitas vezes, temos receio em nosso coração de algumas situações da nossa vida, até mesmo em relação à nossa fé em Jesus. Algumas situações nos intimidam muitas vezes. E às vezes nós precisamos de coragem para confessar o nome de Jesus, para testemunhar de Jesus. Precisamos de coragem. Então o Senhor nos fala 3 vezes: não temas. Então Ele diz primeiro: não temas, ou não temas sofrer. Se você confessar o meu nome, não temas sofrer. Não tenha medo de sofrer. No versículo 26 ele diz assim, do capítulo 10: portanto não tenham medo deles, dos homens. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Então ele está falando que o nosso sofrimento
não vai ficar oculto. Aquilo que nós passarmos de sofrimento por causa da nossa fé, ela vai se tornar pública. Isso quer dizer que mesmo sofrendo, nós vamos testemunhar de Jesus. As pessoas vão ver Jesus em nós, e pessoas estarão orando, intercedendo por nós. Seremos ajudados, não ficaremos esquecidos. Então não tema sofrer, não tema a solidão do sofrimento, porque é uma oportunidade que você vai ter, que eu posso ter, que você pode ter, de mais uma vez testemunharmos do nome maravilhoso de Jesus. Ele continua dizendo: não tema quem te persegue. Não tema sofrer, não tema quem te persegue. No versículo 28, ele diz assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então ele está dizendo assim: quando alguém te perseguir, o máximo que ele pode fazer é atingir o seu corpo. Pode até matar o seu corpo, ferir o seu corpo e matar o seu corpo, mas ele não pode atingir o seu espírito, a sua alma. Então, querido, é como se ele dissesse assim: a alma, o espírito é mais importante do que você salvar o corpo. Então, se você confessa o nome de Jesus diante dos homens, e mesmo que esses homens venham te perseguir, e possa até atingir o seu corpo, mas fique em paz, porque a salvação é mais importante, o Espírito é mais importante, e os homens não podem te roubar a salvação, os homens não podem roubar de você as minhas promessas, os homens não podem roubar de ti a sua esperança. Então não temas quem te persegue, não tenha medo, porque a salvação espiritual e eterna vale mais do que a sua salvação física ou momentânea. Então continue crendo. Irmãos, o que é que fez com que a igreja, os irmãos na época de Roma, sendo devorados pelos leões, o que fazia aqueles cristãos erguerem sua voz e louvarem a Deus, enquanto eles eram muitas vezes devorados pelos leões, jogados em fogueiras, e eles continuam louvando a Deus mesmo diante de tanto sofrimento e de dor? Eles tinham uma esperança, eles tinham uma fé em Jesus ressurreto, que lhes daria a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? E ele diz o terceiro: não temas. Ele diz: não tema ficar desamparado. Em tudo Deus está e cuida de cada detalhe da sua vida. No versículo 29, ele diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém, queridos? Na perseguição, por causa do testemunho de Jesus, nós não ficaremos desamparados. O Senhor está cuidando da nossa vida, o Senhor está cuidando de nós. E ele diz: o Senhor, os pardais, os passarinhos que são abatidos, só são abatidos sob a permissão de Deus. E ele diz: vocês valem mais do que os pardais, os passarinhos. E ele diz: olha, o cuidado de Deus é tão grande sobre a vida de vocês, que Ele sabe até quantos cabelos vocês têm. E a gente sabe que nossos cabelos caem todos os dias, e alguns já caiu e não voltou mais, né? Mas o Senhor sabe de detalhes de cada vida. Então, querido, no momento que porventura passemos uma perseguição, uma provação, uma dificuldade, fique claro no seu coração e na sua mente: o Senhor está com você, o Senhor está do seu lado, o Senhor está perto de você, o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, Ele é o teu amparo, é o teu sustento, é a tua fortaleza. Você não está sozinho. Confia plenamente no seu cuidado, na sua vida, porque é isso que Jesus está dizendo. Não tema ficar desamparado, porque você não vai ficar desamparado. Fazer glória a Deus. Aleluia.
Eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos: o Espírito Santo estará com você e Ele te fortalecerá e te dará palavras para falar de Jesus em toda e qualquer situação. Tu não precisa ficar pensando demais o que eu vou falar, o que eu vou dizer, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Não se preocupe, disse Jesus, porque na hora que for necessário, na hora que for preciso, o Espírito Santo, Ele vai te dar palavras. No momento exato, você vai ter a ousadia, você vai ter a sabedoria para testemunhar de Jesus. Ele diz no versículo 20: pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Querido, que nessa noite a sua oração seja: Senhor, me fortalece com teu Espírito e me ajuda a te amar e testemunhar do seu nome a muitas pessoas ao meu redor, independente de qualquer circunstância e de qualquer situação. Amém? Você quer fazer essa oração? Vamos ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos. Diga-se comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é singular, o Senhor é único, não há ninguém como o Senhor. E eu creio, e eu declaro, confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, é aquele que tem o poder, por causa da sua morte, do seu sangue derramado, de perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Senhor Jesus, pelo teu Espírito, me ajuda a não negar o teu nome. Me ajuda, me fortalece, para que diante dos homens eu não venha me calar, eu não venha, Senhor, temer, mas me dê graça, ousadia para me posicionar em qualquer situação, confessando em meus lábios a minha fé no Senhor Jesus, a minha fé no meu Senhor, no meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus.